Vocês viram o chute que ele deu no microfone ontem? Pô, além de ser falta de respeito, e aquilo que já fez em relação ao repórter, eu até acho que o cara pode, tipo, ter esse diálogo. Eu acho isso, qual o problema? Pô, quantas vezes eu discuti quando eu jogava futebol com repórteres, com jornalistas? Hoje não, que por sinal, a maioria quando vai lá fica comendo bolacha. Fica vendo Instagram. Os bons tem que se sobressair sobre os outros que ficam lá. Porque numa hora que aquela lá, se vocês da imprensa, se vocês repórter, e você é repórter, todo mundo tinha que estar do lado do cara da Sport TV. Mas alguém esteve? Alguém falou? Alguém esteve do lado do cara? Não. Aí também ele quer encher a boca, eu trabalho na Globo. Dane-se você trabalha na Globo, cara. Tô nem aí que você trabalha na Globo. Você podia trabalhar em qualquer YouTube que não tem problema nenhum. Mas como que... e aí? Alguém brigou por ele? Não. Aí veio ontem no jogo, o Zubeldia dá um chute e aí acha que tá certo. Aí vem aqui, vai lá na Argentina lá e dá um chute num jogo, o ser treinador do Boca e do River, no Racing, que é clube grande. Meu irmão, os repórteres argentinos arregaçam, que por sinal, o que eles mais são ultimamente é racista, né? Só o que eles fizeram em relação à França aí. Agora, então, quando o Messi falou alguma coisa, quando que disse alguma coisa? Nada. E por sinal, quem fez alguma coisa do lado político lá, já perdeu o emprego e foi mandado embora. Que achou que os caras tinham que pedir desculpa, os caras já mandaram embora. Então, vocês aqui têm uma mania de pegar no pé de quem é vencedor. Porque se fosse o Abel, estaria em todas as páginas. Todas! Para arrebentar com o Abel. Inclusive, ontem o Zubeldia, quando entrou na sala de imprensa, ele queria pedir desculpa ao repórter. Ele até procurou ali, cadê o... Ele tá aí. E antes do jogo ele falou com a Globo a respeito disso. Então, até ele entende que ele passou um pouco do ponto nessa situação. Mas ontem ele repetiu meio que esse estilo, porque ele viu que a torcida do São Paulo gostou. Isso! A torcida do São Paulo comprou essa ideia. Comprou a ideiazinha dele. Coloca aí, tem um ilustre aí junto comigo, como é que é aí? Olha o quarto árbitro. Olha o quarto árbitro se fazendo, olha, fingindo que não viu. Dá uma olhada no quarto árbitro, ó. O que o quarto árbitro tem que fazer aí? Meu irmão, Eu acho que quando ele aperta ali, ele fala com o árbitro. Não fala não, senhor. Porque se ele falasse, o árbitro vinha e expulsava ele. Ele aperta lá pra poder falar. Não fala, Souza. O árbitro pipocou. Não fala, Souza. Você tá supondo. Ele toma o cartão amarelo. Você tá supondo. Não, não dá pra saber. Não, a gente... Não, você tá supondo. Você também tá supondo. Não, eu não tô supondo. Sabe por quê? Eu tô vendo. Eu também tô... Não, você não... Vamos Olha lá, ele aperta... Se ele falou pro árbitro, você tá supondo que ele falou pro árbitro. Isso. Não, eu tô falando que ele não falou pro árbitro. Por quê? Se ele tivesse falado, o árbitro tinha que vir lá e expulsar ele. Ele já tinha amarelo. Porque senão é pior ainda. Se ele falou pro árbitro do jeito que você tá supondo e o árbitro não fez nada, os dois são ruins. Porque o árbitro talvez não tenha visto. Ele não, ele viu. Ele viu. O que você pensa? Ele viu e pra mim, eu acho que ele falou, o árbitro pipocou. Eu sou contra chutar microfone, acho que tá errado, mas também sou contra... Não, você tá supondo o que ele falou, Souza. Porque você tá dizendo o seguinte, se o árbitro pipocou... Você tá falando o que ele falou, certo? Porque mas ele não fala nada, só se foi por telepatia. Só por telepatia, porque eu não vi. Ou então ele chamou, o árbitro não respondeu. Então, Souza. Ele não fala nada. Vamos lá, fala. Ali ele não fala. Dá sua opinião, vai. Mas não dá pra ver ele mexer a boca ali. Dá pra ver, porque ele olha pra cá de novo. Ele vai e aperta no botão pra poder falar com a... Ó, ele vai voltar pra cá. Ele vai voltar, Souza, ele não abre a boca. Ele não tá falando nada. Olha lá, ele não tá falando nada. Ele volta de novo, Souza. Ele tá olhando pra lá. Vamos lá. Então, pra você, foi o árbitro. Foi o árbitro. Por que foi o árbitro? Porque o árbitro da arbitragem brasileira é ruim. Qual foi o jogo que você viu dar 13 minutos no jogo de futebol aqui no Brasil? 13 minutos. São 13 minutos que deu no jogo ontem. Isso aí então, vamos lá. Só do Alisson, infelizmente, foram 7 minutos. Só do Alisson, foram 7. Sim, 7. Tá. Não são 13. Não, 7. Aí você pega... Começou com 10. Mas aí teve a expulsão. Mas se faz cera, tem que dar 13, tem que dar 20, tem que dar 30. Não, mas ninguém fez cera, mas tem que fazer em todos os jogos. Ó, aproximado, ó, Souza, ó. Aproximado, ó. Ele virou pro outro lado. Não abre a boca, Souza. Ele não fala. Ele não fala nada, Souza. Ele não fala. Nada. Ele não abre a boca. Eu acho que ele pode ter chamado o árbitro, não respondeu. Essa é a primeira. Ó, o Zubeldia já acha que é o Tele Santana. O Tele Santana não fazia isso, irmão.
Só se foi por telepatia. Mas eu acho que aí ele chamou o essa árbitro. aí quando ele volta, ó. Ele volta na segunda vez, ó. Ele olha... Ele pode ter chamado o árbitro, mas o árbitro não respondeu, tudo bem. não falou Aí, nada. não, assim, pra mim, o quarto árbitro foi omisso em relação a isso. Ele tinha que parar, mandar vir aqui e expulsar o Zubeldia. Ah, mas se fosse o Abel Ferreira, né? Se fosse o Abel Ferreira, que é ganhador, né? E aí vem aquilo que o Paulo do Vale disse. Dá uma olhada só. Ele entendeu que naquele soco que ele deu, naquilo que ele fez com o repórter da Sport TV e que a torcida gostou, que o Baby gostou na Independente, né? O presidente da Independente e todo mundo, papapá, ele achou legal isso aí. E agora vem, e também chutou copo outro dia, chutou um monte de coisa, mas se fosse o Abel, né? Se fosse o Abel, né? Se fosse o Abel, todo mundo tava arregaçando com ele. O Abel nunca mais fez isso. Corrigiu, ele chutava ele fez... copo, chutou isso. um negócio que foi perto do de Gatorade, que passou. Parou de ter esse tipo de atitude ali do lado do campo. O Abel tá mais concentrado no jogo. Isso é bom pro Palmeiras e é bom pro Abel. Então não tem o Zubeldia que ficar chutando o microfone. E hoje é porque todo ato de treinador, jogador, reflete muito nas redes sociais. E aí o cara tem o apoio nas redes sociais. Tem rede social, hein? E aí ele acha eu acho chato que é rede social, hein? O próprio Kaká, quando xinga a imprensa, ele joga pra torcida. É. Então tem muita gente fazendo isso. Aí faz uma graça pra torcida, isso. Aí na rede social todo mundo comenta, o cara viraliza, aí o cara fala, pô, legal. Esse microfone é da Globo? É da transmissão. A Globo mandou algum memorando em relação a isso, ao microfone que quebrou ou não, o Cascão? Ricardinho, vocês sabem disso ou não? O pessoal do GE aí falou alguma coisa, ninguém falou nada, então passa batido, né? Ah, mas se fosse o Abel, hein? A Rede Globo já tava com o GE, capa do jornal. Como é que pode o português fazer? Mas por que o argentino pode? Mas o brasileiro não pode também. Mas pra mim o grande culpado é quem tá é o árbitro. Desculpa, Souza, você não pode vincular o que ele fez com um árbitro que tá errado. O árbitro não tá errado não? Peraí. Mas do que o árbitro tá errado de um chute desse, Souza? Porque tem que punir. Não é regra? Tá, é regra. Desculpa. Se tá na regra, tem que punir. Não pode fazer isso. Agora, se faz e deixa, o Abel parou de fazer por quê? Porque tava sendo punido. Vamos lá, quando tava prejudicando o Palmeiras. Quando o Cumano deu um chute no microfone? Quando que o Rogério Ceni deu? Vocês, que a gente faz programa todo dia, né? A gente tá... Vamos lá, quando que o Thiago Carpini deu? Vamos lá, qual treinador brasileiro que deu um chute no microfone? Que a gente lembra aqui dos últimos tempos. Vamos lá, vocês que estão aí no Twitter, vocês que estão aí em cima do Twitter também, nas mídias sociais. Vamos lá, qual foi a última vez que o Dorival Júnior deu um chute no microfone? Eu nunca vi. O Luxemburgo deu um chute no microfone igual a esse. Vamos lá, fala um brasileiro, um treinador brasileiro que tenha dado um chute no microfone da Globo. E olha que eu tô defendendo a Rede Globo, hein? O microfone da Globo, hein? Quando que foi feito isso? Quando que um treinador brasileiro fez isso? Mas tem que pagar. Abel... Eu acho que se deu não é verdade, se quebrou o instrumento ali que tá ali. Se quebrou, tem que pagar. Tem que pagar, é o mínimo. Né? Mas se fosse o brasileiro, se fosse o Luxemburgo que tivesse feito isso, se fosse o Dorival Júnior, se fosse o Thiago Carpini, no jogo contra o Ituano, por exemplo, se ele tivesse feito isso, no jogo do Fluminense, se o Fernando Diniz tivesse feito isso, a gente acabava com ele. A gente destroçava ele na imprensa e vocês em todos os programas de televisão. Ah, mas é o Zubeldia, por que o São Paulo tem essa parada toda aí? Qual a visão que você tem, Paulo do Vale e primeiro Souza? Não, pra mim a minha visão é que tá errado você chutar um microfone. Tá errado. Você descontar a sua raiva e o microfone. Agora, pra mim, se tem lei, se ele tá fazendo e vai fazer de novo, porque não tomou o cartão, tem que tomar cartão. O quarto árbitro não viu? Chama o juiz e dá o cartão. Igual fez Mas por que ele fez isso, Souza, pra você? Pra mim, eu acho que foi pelo tempo, pelas faltas. Foi o lance do jogo que acho que foi o André que saiu e não deu a bola, chutou fora do gol. Foi logo depois. Foi no lance. Foi um lance de futebol. Lance contra-ataque. Mas esse foi o segundo chute. Foi o segundo chute. Foi o segundo. Meu irmão, porque o jogador... Pô, então eu tava vendo ontem, em 92, eu perdi um pênalti contra o Carlos e perdi pênalti contra ele. No Palmeiras, jogando pelo Corinthians, eu perdi 2 pênaltis. Perdi pênalti contra o São Paulo, perdi pênalti contra o Santos. Imagina se toda vez que eu perdesse um pênalti, o treinador vinha e queria me bater. Ou se queria chutar um... Mas que isso, cara? Porque o jogador dele errou, ele se sente no direito de dar um chute aí. Aí sabe o que vai acontecer? Vai pedir desculpa na internet. Vai tomar banho na soda internet. Vai tomar banho na soda memorando. Quem manda memorando pra mim na Band aqui não serve pra nada.
Eu já recebi memorando de São Paulo, de Palmeiras, de CBF, de um monte de gente, de Corinthians. Pode mandar memorando aqui, que não tem problema. Aí esses caras vão agora mandar um memorando de desculpa. Eu sou contra a violência. Olha lá. Não gosto de violência pra quem assalta, não gosto de violência pra quem estupra. Eu não gosto disso. Não faz nada, viu? Fica tudo que... Para um pouquinho. Aí parou aí. Mas como é que ele tem o direito de fazer isso, Souza, Paulo do Vale e Veloso? Como é que ele tem o direito como treinador e ele não é expulso? Ó, tá errado. Mas o erro maior é de quem? Se tem a regra... Dele, Souza. Não, né? Como não, Souza? Você tá no meio do jogo. Não, você tá falando que tem que ser feito pela regra. Isso, pela regra. Eu tô falando da pessoa que é treinador. Você tá no meio do jogo, você tá na emoção. Aquilo que eu falei sempre do Abel aqui, você tá no momento do jogo. O cara vai bater Desculpa, cara... Souza. Eu tava no momento do jogo, eu cuspi no rosto do juiz, do negro, e eu tava totalmente errado. Mas eu fui covarde, mas sujo, vagabundo. Mas eu não tô falando que ele tá certo, não. Eu tô falando que ele tá errado, mas ele tô falando na força da Mas emoção. você tá colocando o erro mais do juiz do que do Mas dele, o erro é do juiz. Não, senhor, Claro Souza. que é, porque se tem... Não, senhor, Souza. O erro mais é dele como treinador. Não, pra mim então vamos lá, se qual jogador foi expulso do jeito que ele tá fazendo, pode tomar dura da gente aqui? Claro que pode. A gente não dá, né? Se tá na regra, o que tá na regra Souza, ele chutou, não é mantido... O Souza, ele chutou 2 vezes o microfone. Tem que ser expulso. Não, mas ele tá certo ele fazer isso? Não tá certo, mas se tem a regra, o que é que tem que fazer? Mas a regra tem que ser cumprida, mas a regra é cumprida. O nosso país tá Então, do jeito que tá por causa disso, porque tem regras, as pessoas infringem a regra e não acontece nada. Tem justiça e lei. Isso, e não acontece nada. Agora, se ele cumprisse o que está determinado na regra, o que é que aconteceria? Ele não ia fazer mais. Agora, se um faz, aí o outro faz, e o juiz não vai fazendo nada com isso, aí ele se sente no direito de fazer. Os 2 auxiliares têm que ser suspensos e também o Zubeldia tem que ser suspenso só por isso aí. Olha aqui, eu não sei o nome dele, se vocês puderem me ajudar. Eu não consigo saber tudo também, né? Dos 2 auxiliares. Os 2... Maxi Cubeiras e Carlos Grueso. Maxi Cubeiras. Maxi Cubeiras é o negro? O Carlos Grueso é o equatoriano. O equatoriano. Então vamos lá. Olha os 3 lá dentro. Vocês da arbitragem não vão fazer nada disso. Vocês não vão suspender os 3. Então é o seguinte, se o Thiago Carpini, se o Mano, se o Dorival Júnior, quem são os treinadores brasileiros que tem tanto poucos? Rogério. Poucos, não é? Tem poucos agora. Renato, se o Renato tivesse feito isso sendo no jogo treinador do Grêmio, o Roger que vai pro Internacional, eles estavam fora. A imprensa tava arregaçando os caras. Ah, mas o cara é Zubeldia, é argentino. Meu irmão, ele é treinador. Você sabia que o Renato fez isso, né? Quando? O Renato no jogo da Libertadores, né? O cara ia bater o lateral, ele entrava na frente do Mas você viu como é que ele fez? Ele tava dentro da área técnica. Disso. Ele tava dentro então da área vamos lá, ele não saiu correndo em cima do cara. Foi bem diferente, Souza. O cara foi bater o lateral aqui, não foi? Isso. Ele tava na frente. Mas pode? Aí, não pode, mas o cara tomou distância. Qual que é pior pra você, Souza? O cara chutar 2 vezes ou o Renato que fez isso? Pra mim, os 2 são piores. Os Você não tá dois. defendendo muito São Paulo, não, Souza? Não, claro que não, tô não. É? A mesma opinião. Não tá, você tá Olha assim. lá. Você botou o Grêmio agora no meio. Não, a mesma opinião porque foi o Renato fez. Você perguntou. Tô te perguntando. Isso, você me perguntou, eu tô te respondendo. Então responde. O Renato fez a mesma coisa. Eu não tô dizendo Diferente disso, Souza. Não, ele não pode impedir um lateral, Tá né? certo. Ele não pode, senão o cara vai ter que bater Então lateral eu vou depois colocar do banco. aquilo que você falou, então, culpa da arbitragem. Né? Arbitragem. Ah, tá. É arbitragem. Mas o que o Zubeldia fez nos últimos tempos aí, é culpa da arbitragem ou culpa dele? O Zubeldia, ele já chutou o copo, ele já fez isso, ele já Deu soco. As né? atitudes do Zubeldia, a responsabilidade é dele. É dele. A responsabilidade da arbitragem é punir. Isso. Ai, se você falar dos treinadores, os caras ficam tudo bravinhos da torcida do São Paulo. Ai, você é gambá. Ai, você não sei o quê. Ai, você não gosta do São Paulo. Eu? Muito pelo contrário, meu irmão. Muito pelo contrário. Tenho um amor incrível pelo São Paulo. Agora, só que tem uma coisa. Teve 4 cartões amarelos por retardar o início do jogo. Por isso que teve muito acréscimo. 4. Por isso que teve 13 minutos. Fora, infelizmente, a Rafael Ferreirinha, o Wellington e o Igor Vinícius. E aí é o seguinte, aí substituiu mal, já tá... Mas pera aí, tá achando que é o Pelé? Tá achando que você é o Pelé, bem? Tá achando que você é quem pra querer vir aqui e bancar de gostoso? E olha aí, os 3 lá dentro da área até. Pode isso, Veloso? Não. E todos os jogadores também, faltou ordem. Aí o primeiro auxiliar ali, que é o Bandeirinha, ele precisa também tomar uma atitude, né? Porque
Inclusive interfere no trabalho dele. Como é que ele vai correr na lateral do campo ali, tá bem posicionado, com essa baderna que tá o banco do São Paulo? Só uma baderna, velho. Jogadores em pé, os dois auxiliares, mais o treinador. O treinador sai da área técnica, tá lá onde o Bandeira tem que passar, ó. Ele tá fora da área técnica, no caminho do auxiliar ali, Então tá tudo bagunçado isso aí, ninguém põe ordem, tem que pôr ordem. Não, Por claro ordem. que não. Tá certo não. E as substituições, o que você viu da substituição? Não, ele errou na substituição. Pra mim não teria que ter mudado não. Na hora que saiu o Alisson, não teria que ter Só um colocado minuto o só. Rato. Ô, Latino, se você colocar o Veloso na hora que o Souza tá falando e ele com a cabeça baixa, eu acho que é uma coisa desagradável que você tá falando. Não, eu acho que tá sendo desagradável. Porque na hora que ele abaixa a cabeça, você tá de sacanagem, Latino? Ele quer mostrar o quê? O cabelo? O que é, Latino? Vou mandar você pra Jorge de volta, hein? Bom, o Souza tá falando, aí ele vem, aí você mostra. Não pode, Latino. Você tá de sacanagem, Latino? Sidão, você também, Sidão? Voltando pra você, Souza. Pra mim ele mexeu errado no time. O time sofreu bastante. Eu falei ontem que ia ser um jogo difícil pro São Paulo. São Paulo deveria ter matado o jogo no primeiro tempo. Teve a oportunidade de fazer 3, 4 no primeiro tempo, não fez. Segundo tempo ele perde o Alisson e aí ele perde uma peça importante. Já não tinha os volantes, Pablo Maia suspenso. Então ele demorou a encontrar esse jogador. Mas ele mexeu mal, né? Mexeu mal, mexeu E o time esse jogadorzinho, perna de anão aí, que vocês acham que é bom de bola, pra mim é um jogador medíocre. Esse perna de anão aí. É um jogadorzinho medíocre. Que veio no Santos e que jogou no Santos, não joga nada, ele é driblador e eu acho que ele não tem 5 gols na carreira, meu irmão. Nos 5 gols, esse tal de Soteldo aí. Esse tal de Soteldo é uma mentira. Ele caiu no Santos, ele foi extremamente muito desagradável, para não falar outra coisa, em relação a esse jogadorzinho que é esse cara. Ele tem status de craque nesse país aqui, esse venezuelano ridículo que não joga absolutamente nada. Ele poderia ter feito o segundo gol, tá aí o perna de anão, né? Em 4 anos, só mentira de jogador. Você é jogadorzinho. Na época que eu jogava, sabe o que ele fazia? Ele ficava dentro a gente botava dentro do cone. Ele ia pegar os cones pra nós jogar. Esse tal de Soteldo aí. Ô, você aí, pega aí os cones aí. Aí buscar os cones. Ele tem 57 gols na carreira. 10 anos de carreira. 5 gols por ano. E os caras vêm aqui e ganham milhões, milhões e milhões. O que aconteceu é que o São Paulo era pra estar com hoje. Ganhou, né? Ganhou e era pra estar com 33 pontos, né? Por quê? É porque é do jogo do Galo, era pra estar ali. Mas caramba, velho, você tá chorando por causa do Galo? Também. Mas todos os times têm esse tipo de problema, Souza. Em 2 gols assim, no mesmo jogo, é difícil. O Bragantino reclamou. O Bragantino do Pedro, você não falou nada, né, Souza? Claro que eu falei. Aqui não. Sim, você não falou, não. Não, a gente não perguntou aqui. Mas você quer dizer que a gente não falou daqui de São Paulo, a gente falou só do Corinthians? A gente não falou no dia. Foi isso? Não, a gente não falou no dia. Mas você quer dar pauta agora? Não quero. Não, você tá criticando o programa, então. Não, mas assim... Não, você tá criticando o programa. Não tô. Ah, então a culpa é minha, então. Não, a culpa é minha, Souza. Então vamos lá. Aqui... Foi pênalti pro Bragantino ou não? Foi pênalti. Você falou. Você falou nas suas mídias sociais? Mas não, a gente não perguntou, a gente Mas nas suas mídias sociais você falou? Não, eu não falo. Ai, que é gozado, mas né? eu não falo quando ganha. Ah, tá bom, então. Eu não falo então quando fala, ganha. Souza. Também foi pênalti no Lucas também, que ele não deu. Quando você reclama de uma coisa, você tem que... Pênalti em quem? No Lucas? Ah, e o gol de mão do Lucas no Copa do Brasil? Ah, você tá falando do Lucas ainda? Do gol de mão? Mas é porque você está falando. Ah, você foi e lembrou. Não, você lembrei porque você me lembrou. Eu não tô falando do Corinthians, não. Souza, vou arrumar a bola. Não, eu tô falando do Corinthians, não. Não, o pior é que pra ele, o quê? O gol do Lucas de Não mão foi. não foi. Até hoje. Não foi, né? Aí é brincadeira. Foi, Souza. Aí é brincadeira. O gol do Lucas? É. Aquela imagem apareceu, foi na mão. Apareceu, mas assim, Souza, o que me chama a atenção... O que te chama a atenção? É que sento contra o Corinthians. Sento contra o Corinthians. Mas o que o Corinthians tem a ver com isso? De tudo? É raro, porque é Nós raro. estamos mortos, nós estamos igual cobra, Mas velho. isso é raridade. Nós estamos pior que cobra, velho. Nós estamos rastejando no chão porque ganhamos o jogo e nós estamos aí. O Lucas e o Alisson estão na seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Alisson, infelizmente, não vai conseguir jogar o segundo turno. O que me chamou a atenção é que, na coletiva, sem ser perguntado, o Zubeldia falou da necessidade de reforços para o São Paulo, principalmente... você contratar um jogador do nessa mesmo estilo, posição né? de meio campo. É. O Thiago Mendes, o São Paulo vai fazer um esforço para contratar o Thiago Mendes, mas ele não tem a mesma característica que o Alisson. Ele é um jogador importante. Mas Paulo... é bom de bola. É bom de bola. É bom de bola. Thiago Mendes é bom de bola. São Paulo não tem hoje a dupla principal de volantes, no caso o Alisson e o Pablo Maia. Então o Zubeldia, sem ser perguntado, já disse da necessidade do São Paulo contratar. E o São Paulo vai ter que ir ao mercado, né? O Zubeldia, numa tacada só, ele perde o Diego Costa,
ele perde o Alisson e corre o risco de perder também o Wellington e o Juan, jogadores que podem sair agora nesse meio de ano do Brasil e início de janela da temporada europeia.